Olá, mais uma mensagem. Pedimos a Deus que nos oriente e agradecemos a você pelo carinho de buscar sempre ouvir as nossas mensagens. O intuito é único e exclusivo: levar a palavra de Deus ao maior número possível de pessoas, alertar a respeito dos enganos, dos erros e trazer um entendimento baseado no Espírito Santo a respeito de coisas interessantes. Quero falar hoje a respeito da idolatria, mas não quero falar da idolatria de ídolos, como a gente aprende de imagem, de escultura. Muitos textos a Bíblia fala a respeito disso e muitos são citados, principalmente os de Êxodo, os do Velho Testamento, onde as pessoas fizeram imagem de escultura, bezerro, imagens de fundição, de madeira. Mas não é essa a idolatria que eu quero falar. Eu quero falar sobre a idolatria evangélica. Sim, a idolatria cometida pelos evangélicos, para que a gente possa ter um entendimento correto do que realmente a palavra significa. A palavra idolatria, ela é um substantivo feminino. É culto que se presta a ídolos. Isso é idolatria. Um culto prestado a ídolos. Ou também um amor excessivo, uma admiração exagerada. De maneira que idolatria não é só fazer imagem de escultura, ou ajoelhar-se diante dela, ou se prostrar diante dela. Isso é idolatria, mas não é só isso. Há várias maneiras de se tornar um idólatra. E nós vamos dar uma analisada nisso nesta mensagem. Ídolo. O que é ídolo? Ídolo, segundo o dicionário, é um substantivo masculino. Uma imagem que representa uma divindade e que se adora como se fosse a própria divindade. Então os ídolos são colocados como se fossem deuses e são adorados como se fossem deuses. Por isso a idolatria é pecado. Pode ser também uma pessoa ou coisa intensamente admirada, que é objeto de veneração. Uma pessoa ou alguma coisa intensamente admirada, que é objeto de veneração, também acaba se tornando um ídolo. Na tradição judaico-cristã, indivíduo real, imagem fantástica, ou a própria entidade, considerados de maneira equivocada e herética, portadores de atributos divinos. A idolatria é uma heresia, porque é uma distorção da verdadeira adoração. Nós nascemos, fomos criados para adorar a Deus. O livro de Efésios nos diz que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Fomos salvos para o louvor da glória de Deus. E fomos selados com o Espírito Santo, nós os que cremos em Cristo, para o louvor da glória de Deus. A palavra de Deus no livro de 1 Coríntios capítulo 10, verso 14, de forma bem clara nos diz o apóstolo: portanto, meus amados, fugi da idolatria. É comum os evangélicos detonarem os católicos por causa da idolatria. E realmente os católicos praticam a idolatria. Segundo o que a Bíblia diz, adorar, fazer imagem, se reprostrar diante dela, mesmo como eles dizem venerar, nós vemos aqui que é uma pessoa ou coisa intensamente admirada, um objeto que é venerado, também é idolatria. Mas o que nós queremos falar hoje é da idolatria evangélica, da idolatria daqueles que acusam os outros de idólatras, porque também acontece. Todas as vezes que colocamos alguém acima do próprio Deus, estamos cometendo idolatria. Seja esta pessoa um cantor, seja esta pessoa um pastor, seja esta pessoa um ministro de louvor, seja o que for. Quando colocamos uma devota admiração ou adoração a esta pessoa, estamos tornando esta pessoa nosso ídolo e estamos cometendo idolatria. Estamos cultuando esta pessoa. O culto a ídolo não é só a missa, não é só um culto onde tem um símbolo religioso, não. Os shows que nós vemos hoje são verdadeiros cultos a ídolos. Cantores que são aclamados, aplaudidos, ovacionados, adorados, esta é a palavra certa, no meio cristão, como se fossem o próprio Deus.
Pessoas que se descabelam, que gritam, que entram em histeria por causa desse ou daquele artista, isto é idolatria. Pessoas que fazem de tudo para ir ouvir esse ou aquele pregador, isso é idolatria. A idolatria, ela cega as pessoas. É como se fosse uma hipnose. O ídolo acaba falando e mandando os idólatras fazerem coisas absurdas que eles fazem sem nem perceber. A idolatria evangélica tem levado muita gente para o inferno. Não se escandalize. Dentro das igrejas evangélicas, muitos vão para o inferno. Por quê? São idólatras. Idólatras evangélicos. Idolatram pessoas. Idolatram pastores. Idolatram cantores. Idolatram os ministros, profetas, profetisas, enfim. São várias as opções. E nós precisamos estar atentos para estas verdades. Precisamos estar conscientes desta verdade. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, está lá em Gálatas capítulo 5, verso 20, como obras da carne. Estamos trazendo aí uma série de vídeos falando sobre os desvios doutrinários dentro das igrejas, as heresias que são ensinadas, e a idolatria é uma delas. As pessoas se tornam idólatras sem perceberem, idolatrando seus líderes, que trazem heresias como suas doutrinas, e essas heresias são abraçadas, são vivenciadas, são transformadas em doutrinas bíblicas. Isso mesmo, heresias trazidas encobertamente por seus líderes, por falsos profetas, que são abraçadas pelo povo e são transformadas em doutrinas bíblicas, em palavra de Deus. Nós temos visto no mundo evangélico um movimento que às vezes é chamado de reteté, de forma jocosa ou não, até alguns mesmo que fazem parte dele chamam disso, o movimento do fogo, o movimento disso, daquilo. E nesse movimento a gente tem presenciado muitos vídeos, muita coisa aparece que é extremamente absurda. E por trás daquilo está a idolatria. O líder lança uma nova doutrina e faz a cabeça dos liderados, e eles obedecem a ponto de colocar a palavra do líder como a palavra de Deus. E ficam cegos. São realmente cegos e não conseguem enxergar a verdade que está diante deles. Pessoas que são consideradas salvas por Cristo Jesus, mas que são idólatras na sua prática de culto. Adoram pessoas, adoram líderes e se tornam cegos. Infelizmente, massa de manobra desses líderes. A idolatria evangélica tem chegado a um extremo das pessoas fazerem os maiores sacrifícios para ouvirem, para verem, para presenciarem as apresentações dos ídolos modernos. Os ídolos antigos eram de pedra, de barro, de madeira, eram estátuas imóveis que eram adoradas. Os ídolos modernos são de carne e osso. São pessoas que ocupam determinados postos, que são colocadas como exemplo e que são veneradas, que são adoradas, que são aclamadas como verdadeiros deuses, tomando o lugar de Deus. Eu sempre me incomodei com a questão de elogios. Nunca gostei, no período em que sempre preguei na igreja, do costume que tinha de terminar a mensagem, o pregador ir para a porta da igreja e as pessoas cumprimentar e bater no ombro e de parabenizar. Nunca gostei disso. Às vezes era até criticado porque não fazia isso. Porque o que acontece muitas vezes é isso. O nosso ego é alimentado e a gente às vezes passa a ser adorado sem perceber. Os líderes de hoje, principalmente das grandes denominações que estão na mídia, podemos falar Valdemiro Santiago, R.R. Soares, Edir Macedo, Adenor Duque, esses que estão aí na principal ponta da mídia, todos eles são deuses. São adorados como deuses pelos seus seguidores.
O que eles dizem é como se fosse a palavra de Deus. E o mundo afora tem muitos outros assim. A gente vê vídeos aí intrigantes. As pessoas perdendo o domínio próprio, perdendo o controle. O movimento do Kaikai, que começou lá no Canadá e se espalhou pelo mundo, está voltando ao Brasil. O Agenor Duque agora derruba as pessoas com o seu paletó. Tem pregador que passa rasteira, tem pregador que atira como se fosse uma metralhadora para o povo cair. Tem pregador que segura um bebê no colo de 2, 3 meses e roda, girando numa velocidade incrível. Imagine como não ficou o cérebro daquela criança. E as pessoas aclamando, batendo palmas, exaltando estes falsos profetas. Esta é a palavra. Que estão introduzindo encobertamente heresias de perdição. Movimentos denominados evangélicos que na realidade são movimentos de macumba. Isso, não se espante, não se escandalize. Quando era do mundo, andei algumas vezes no candomblé, nunca fui adepto, mas ia para a noitada e ao voltar da noitada, não ia para casa para não acordar minha mãe, ela não dava a chave para a gente, e aí a gente ia bestar nos candomblé que tinha no bairro e via coisas tremendas. E o que nós vemos em alguns vídeos que são colocados exatamente aí na internet, hoje a internet tem essa facilidade, não há nada encoberto. Antigamente, para você descobrir alguma coisa, era um sacrifício tremendo. Para você saber de alguma coisa, era um sacrifício tremendo. Hoje não, chega a todo momento no seu telefone WhatsApp, no seu celular, no seu e-mail. A internet está recheada de coisas boas e de coisas ruins. Você é que tem que saber examinar tudo e reter o que é bom. Mas tem muita informação chegando. E a gente vê igrejas evangélicas com movimentos típicos da macumba. Danças típicas do candomblé, onde as pessoas manifestadas giram, batem a cabeça, sacodem o cabelo, mostram que estão manifestadas e assim aparecem nos seus cultos lá no candomblé. E as igrejas evangélicas copiando, muitas delas, tudo isso, com o nome de movimento do Espírito, atribuindo ao Espírito de Deus aquilo que nunca foi atribuído. Procure na Bíblia, procure nas Escrituras Sagradas justificação para isso. Quando vemos alguém cair na Bíblia, nada tem a ver com o cair que eles hoje fazem. Nunca vimos pregador nenhum derrubar ninguém na Bíblia. Paulo, no caminho de Damasco, que perseguia a igreja, foi deparado com uma grande luz e caiu cego e ficou por 3 dias. Mas em nenhum momento compara-se o que aconteceu com Paulo ao que acontece hoje. Paulo caiu incrédulo e levantou crente. E não levantou falando besteira. E não ficou se batendo no chão como muitos crentes fazem por aí. Igrejas onde já se preparam toalhas, aventais, lençóis para cobrir as pessoas que caem. Caem e rolam no chão e se batem como se tivessem endemoniados. Típicos das religiões que atribuem a Satanás. A idolatria evangélica tem levado o povo a ser destruído. A palavra diz: o meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento. Igrejas que têm o nome sugestivo e fazem cada vez mais a propaganda desse nome. E quando você analisa a forma que eles cultuam, você identifica nela muitas coisas contidas no candomblé, na macumba, em tantas outras religiões. A idolatria evangélica tem tomado conta do Brasil, infelizmente. E muitos pastores e líderes têm se calado e têm abraçado esse movimento para não perderem o emprego. Porque fizeram da pregação uma profissão e nunca foi. O Evangelho nunca denominou a pregação uma profissão. Nunca. Por mais que o texto fale em Coríntios de ofertas, por mais que Paulo tenha dito o obreiro é digno do seu salário, é preciso entender o contexto. Mas o que acontece nos dias de hoje é que as pessoas se tornaram profissionais da pregação, profissionais da idolatria. Isso mesmo. Pastores, apóstolos, bispos, diáconos, seja lá o que for,
são profissionais em representar, em enganar as pessoas. E como lemos esta semana em uma das nossas mensagens, o verdadeiro evangelho é perseguido, o verdadeiro evangelho é prejudicado, porque as pessoas colocam tudo no mesmo bojo. Tudo no mesmo bojo. E nós vemos a idolatria evangélica proliferando em nosso país. As igrejas abraçando e propagando a cada dia novas formas. Hoje, dentro das igrejas, você encontra cimento ungido, você encontra colher de pedreiro ungido, você encontra bloco ungido, você encontra água ungida, vassoura ungida, fronha ungida. Você tem lá várias opções de objetos ungidos, meia, cueca, camisa, boné, chapéu, tudo ungido. Um comércio desmascarado dentro das igrejas evangélicas. Idolatria. Seus líderes sendo idólatras e levando o povo a ser idólatra, adorando aqueles que estão na frente e obedecendo às suas heresias. Abra os olhos. Tente entender o que está acontecendo com você dentro da igreja evangélica. Tente enxergar a aprovação de Deus. Esses líderes ensinam que a aprovação de Deus é as bênçãos materiais. De maneira que quando as pessoas estão bem financeiramente, é uma prova de que Deus está aprovando. Mentira, heresia, engano. A palavra de Deus não nos ensina isso. A palavra de Deus nos diz: tendo sustento e com que vos cobris estejais satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem nas ciladas do inimigo. O dinheiro é a raiz de todos os males. E dentro da igreja evangélica ele tem sido o principal. A ganância. A Bíblia diz que a avareza é a idolatria. O avarento é aquele que coloca o dinheiro acima de tudo. O dinheiro é a prova de que Deus aprovou. O dinheiro é, e tudo é no dinheiro. O avarento também é idólatra. A idolatria evangélica passa muito pelo dinheiro, porque é o objeto que os pastores, que os bispos, que os apóstolos, que os pregadores modernos mais cobiçam. E iludem uma grande massa que se deixa ser iludida, essa é a verdade, visando lucro. E tudo é oferta. Tudo é oferta. O cimento é ungido, mas só vai através da oferta. A meia é ungida, mas só sai através da oferta. A água é ungida, só sai através da oferta. A fronha é ungida, só sai através da oferta. O blocozinho, o tijolozinho é ungido, mas só sai através da oferta. E ofertas altas. É desmascarado, é sem vergonha mesmo o que eles estão fazendo. Idólatras, profetas de Satanás dentro das igrejas de Cristo, trazendo heresias de perdição, desvirtuando o caminho da verdade, levando o evangelho a ser blasfemado. Esta é a verdade que nós estamos vendo aí. Como lemos em uma das nossas mensagens esta semana, lá em 1 Timóteo, idólatras, espíritos enganadores, trazendo doutrinas de demônios para dentro das igrejas. E os crentes comendo de tudo isso, da lavagem que é dada aos porcos. Comendo de toda essa comida e achando que estão agradando a Deus, sendo idólatras e achando que estão adorando ao Deus verdadeiro. Não, eles estão adorando a Mamon, o Deus da riqueza. E não há como servir a dois senhores. A palavra já nos diz. A idolatria evangélica tem matado a igreja. A igreja, entre aspas, porque a verdadeira igreja, ela não é feita de pedras, ela não tem placa, ela não tem CNPJ. O selo da verdadeira igreja foi o sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário. Por isso ele diz: onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou. Por isso Estevão disse diante dos líderes dentro do templo: o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homem. O templo tem se tornado um curral, onde as ovelhas são presas e são esfoladas. A lã, a carne, tudo é tirado. E estão sendo transformadas em idólatras, adorando a Dagon, a Mamon,
adorando ao Deus da riqueza, obedecendo a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Esta é a realidade. Idolatria evangélica dentro da igreja. Abra os olhos. A palavra de Deus nos diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. As pessoas estão cada vez mais sensíveis ao toque desse espírito enganador que tem proliferado, que tem feito as pessoas caírem nas igrejas, que tem feito as pessoas rodarem como pombagira, que tem feito as pessoas se manifestarem, perderem o controle dos seus corpos. Pregadores que fazem uma lavagem cerebral tão grande que as pessoas saem correndo de dentro do templo e vão comer grama, como tem acontecido. Bebem gasolina, fazem as piores coisas. Pregadores que vão para os montes, achando que os montes têm poder. Qual o poder que tem no monte? O poder não está no monte, o poder está naquele que criou os montes. E as pessoas têm idolatrado a ida aos montes, subido o monte com um galão de água nas costas, fazendo sacrifício de tolos, sendo iludidas por seus líderes, levando para o monte rosas ungidas que foram levadas para a casa das pessoas e queimando no monte para desaparecer o problema. Tudo isso é idolatria evangélica. Tudo isso é idolatria, ensinos de engano, doutrinas de demônios. Abra os seus olhos, veja lá onde é que você está, veja lá o que é ensinado, procure base bíblica para isso. A questão de uma coisa estar escrito na Bíblia não torna base bíblica para a doutrina. E não me leve a mal, a questão de alguma coisa estar escrito na Bíblia não torna base bíblica para a doutrina dentro do Novo Testamento. Nós temos igreja aí que levantam ofertas de R$153, citando o texto dos 153 peixes. Qual é o paralelo entre uma coisa e outra? Onde é que está o fundamento bíblico? Está lá na Bíblia que a pesca maravilhosa rendeu 153 peixes? Tá. Mas onde é que tem essa conexão com essa oferta de R$153? Há pastores aí pregando que você dá uma oferta de R$900 e Deus vai multiplicar e abençoar. Espera aí, gente. O meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento. Idólatras, gananciosos, avarentos, avareza é idolatria, sedentos por ganho financeiro, são presas fáceis dos líderes que são deuses dentro das suas denominações. O que eles falam é a verdade e mesmo a Bíblia dizendo o contrário, os crentes ficam com o que eles falam. A idolatria evangélica. O Deus dele é o ventre, é o dinheiro. E os seus liderados acabam abraçando também a essa ideia. Muito embora dizendo buscar a Deus, estão adorando a Satanás. Estão adorando a Satanás. Doutrina de demônio. Espírito enganadores dentro das igrejas. Não é esse o propósito de Deus para a igreja. Quando Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, Jesus estaria mentindo se a igreja verdadeira fosse essa que nós estamos vendo aí. Porque as portas do inferno estão prevalecendo contra essa igreja. As portas do inferno estão adentrando nestas igrejas. As doutrinas imundas, heresias de perdição estão sendo ensinadas e defendidas dentro dessas igrejas. Claro que o que Jesus estava dizendo não era isso. Até porque ele nunca mandou construir templo. Ele nunca mandou construir templo. Pelo contrário, o templo que foi construído foi destruído. E Jesus, na conversa com a mulher samaritana, deixa claro: nem em Jerusalém, nem nesse monte, mas o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nem aqui, nem em Jerusalém. Na antiga aliança, o local era Jerusalém, era no templo. Mas o templo se tornou também local de idolatria. Os sacerdotes escolhidos segundo a lei de Deus se tornaram idólatras. Eles comungaram com a morte do Filho de Deus. Não aceitaram a vinda do Filho de Deus. Por isso foram rejeitados. O sacerdócio foi rejeitado, o templo foi rejeitado. E agora a palavra nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Que nós somos reis e sacerdotes, que o véu do templo foi rasgado e que nós podemos nos apresentar diante dele.
buscar a Ele, adorar a Ele em espírito e em verdade. A idolatria evangélica tem feito, mais uma vez, local determinado para adoração, pessoas determinadas para dirigir a adoração. Tudo isso era da antiga aliança. A nova aliança, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Você pode adorar a Deus onde você estiver. Você pode buscar a Deus onde você estiver. O que esses líderes querem cada vez mais é manter as pessoas presas às suas doutrinas de demônios, aos seus ensinos de espíritos enganadores, para obterem lucros. É o que diz 2 Pedro, capítulo 2. Fazendo de vós negócio. O objetivo é o lucro. Por isso, todas essas ofertas que eu citei é na base do dinheiro. A vassoura ungida de R$1.000. A colher do fiel construtor, uma colherzinha de pedreiro, R$500. A fronha ungida, R$300. A caneta ungida com a qual você vai fazer um concurso e vai passar. Abra o olho. Idolatria evangélica. Cantores que cobram milhões para cantar heresias. Cantores que cobram milhões para cantar heresias. Essa é a verdade. Pregadores que cobram milhões para pregar heresias. Vai procurar saber quanto é que custa um desses conferencistas aí para vir. E as pessoas tiram da boca às vezes para dar. Por quê? Porque eles vêm, lançam a semente porca, a mensagem distorcida e levam outros a contribuírem com aquele ministério. É um negócio, é um investimento. Você investe alto para lucrar. Você bota muita grana no negócio, traz um pregador, um cantor que prega ou que canta heresia, motiva o povo a dar dinheiro e o povo contribui cegamente. Cegamente o povo contribui e aí o negócio anda. E aí é Deus prosperando. Não, mentira. A Bíblia diz que Satanás tem poder de se transformar até em anjo de luz. O engano evangélico é exatamente achar que bênçãos materiais é a confirmação de que Deus está aprovando. O cara começa a pregar e começa a crescer e o dinheiro entra, Deus está aprovando meu ministério. Mentira! Você está pregando idolatria, você está pregando mentira, espírito enganador, doutrina de demônio. Abra os olhos, meu amigo. Abra os olhos. A idolatria é um ponto crucial. E Deus não divide a sua glória. Na antiga aliança está escrito, Deus não divide a sua glória com imagem de escultura. E nós podemos entender nas linhas do Novo Testamento que Deus também não divide a sua glória com ninguém. Abra os seus olhos. A idolatria evangélica está impregnada dentro das igrejas. Líderes, cantores, pastores, apóstolos, pregadores são deuses dentro das denominações, adorados pelos adeptos delas. E o verdadeiro Deus onde está? E o verdadeiro evangelho, que Paulo diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? E o cuidado com os pobres, e as viúvas, e os órfãos, que a palavra diz que é a verdadeira religião? Onde fica? Que eles querem, primeiramente, é o seu bem. Eles induzem as pessoas a se sentirem bem, entre aspas, para contribuírem e eles usufruem de tudo isso. Edir Macedo, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, Agenor Duque e tantos outros têm seus adeptos em todo o Brasil e até no mundo. A teologia da prosperidade tem adulterado a palavra de Deus. De maneira que o crente que não tem um carro, que não tem um emprego bom, que não tem uma situação financeira boa, ele está em pecado. Tem alguma coisa errada com ele. Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito isso na palavra, na nova aliança? Bênçãos e prosperidade sobre a terra era a bênção prometida na antiga aliança. Na antiga aliança não se falava de salvação. Se falava de bênção, de prosperidade, de fartura sobre a terra. Na nova aliança, se esperarmos em Cristo só nesta vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, seremos os mais miseráveis dos homens, tendo sustento e com quem vos cobriste e já satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em ciladas. Este é o ensino da nova aliança.
Mas essas igrejas têm distorcido a palavra de Deus, têm trazido para dentro do evangelho, que não é evangelho, é aquele outro evangelho que Paulo fala lá em Gálatas. Tem trazido para esse outro evangelho a ganância, travestida de teologia da prosperidade. Tem trazido para dentro do evangelho a macumba, a idolatria, o misticismo. As pessoas manifestam um espírito que não tem nada a ver com o Espírito Santo. O espírito manifestado nestas igrejas não é o Espírito Santo de Deus. Se fosse, eles caíam mortos, como Ananias e Safira. Idólatras, espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Se o Deus que essas igrejas pregam fosse o Deus verdadeiro, esses apóstolos pregadores de doutrinas de demônios tinham caído mortos em cima do altar. Que lá não é altar, não existe. É um circo onde as pessoas são privilegiadas com um espetáculo e elas querem ver isso. Com comichões nos ouvidos, levantam líderes que pregam exatamente o que eles querem ouvir: o ter, o ser, o conquistar. Exaltam os testemunhos de prosperidade, de carro, de bênção, de fazenda, disso, daquilo, e criam nos outros o desejo, a ambição de terem também. Avareza, idolatria, idólatras, todos vocês, idólatras, ensinos enganadores, doutrinas de demônios, como Timóteo diz. Paulo diz a Timóteo: é preciso abrir os olhos. A nossa redenção está mais próxima de nós do que quando aceitamos a Cristo. Quando a palavra diz: o meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento, é este conhecimento. Tem muita gente que tem muito conhecimento da doutrina da prosperidade, da teologia da prosperidade, do caicai no espírito, das manifestações de línguas estranhas e de tantas outras aberrações, mas não tem nada de conhecimento de Deus. Não tem conhecimento do verdadeiro Espírito, que não derruba o homem, que não faz o homem se retorcer, que não faz o homem se sacudir, que não faz as mulheres se jogarem no chão, que não faz os homens dançarem. Não! O Espírito de Deus não faz nada disso. Quem faz isso é o espírito do inimigo. Está iludindo a muitos que se dizem servos de Deus. Abram os olhos e ouçam o alerta. O que o Espírito diz às igrejas, a igreja verdadeira. Abram os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, e ouçam o que Deus está falando. Saia desse meio enquanto é tempo. Converta-se ao Senhor enquanto é tempo. E certamente você experimentará o que é um mover do Espírito verdadeiro. O que temos visto nas igrejas evangélicas, principalmente as que estão na mídia, não tem nada a ver com o Espírito de Deus. É o espírito enganador. São doutrinas de demônios. São pessoas espertas que estão sendo usadas pelo inimigo para desvirtuar outras pessoas que até têm a fé sincera. Muitos dos seguidores destes pregadores têm uma fé sincera, um desejo genuíno. São iludidos. São iludidos pelas suas artimanhas e engodados pelo seu desejo, a sua própria ganância. A palavra de Deus, ela continua sendo pregada. Ela continua sendo anunciada. Mesmo que a mídia se recuse, ela continua sendo pregada e anunciada. E é por ela que haveremos de ser julgados. Jesus diz: a palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Não é a palavra de Edir Macedo, não é a palavra que Valdomiro tem pregado, que R.R. Soares tem pregado, que Agenor Duque tem pregado, que Hernandes Lopes tem pregado. Não é a palavra que esses pregadores têm pregado, não. É a palavra que Jesus falou. Não é o que eles dizem que Jesus falou, não. É o que Jesus falou. Não é o que eles dizem que está escrito, não. É o que está escrito. Abre os teus olhos. Você pode estar sendo enganado. Você pode estar sendo um idólatra. E os idólatras serão lançados no lago de fogo, na segunda morte. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente. E que você possa entender, compreender que o propósito de Deus fazer esta mensagem chegar até você é alertar, abrir os seus olhos. Que Deus em Cristo te abençoe.